Pessoal, tudo bem? A gente está começando o PET volume 4, né? E nesse volume 4 a gente vai estudar os números racionais, ok? Então, só para a gente definir aqui, né? O que são os números racionais? São os números que eu consigo escrever da forma A sobre B, né? Onde o A e B são números inteiros e o B diferente de zero, né? Ou seja, então quando eu consigo escrever o número na forma de fração, ok? E os números racionais, para a gente identificar, né, se o número é racional ou não, basta a gente pensar nessas três formas que eles podem aparecer. A primeira delas é fração, né? Então, todo número que aparecer na forma de fração, seja positivo ou negativo, né, é um número racional. Repare que é um número inteiro e um número inteiro, inteiro. Então, são números racionais. Outra maneira que eles podem aparecer é na forma decimal exata. O que é decimal exato? São números com vírgula, né? Número decimal. E esses números, eles têm fim. Eles são finitos. Então, por isso que a gente chama de decimal exato, né? 2,5, 0,132. Poderia ser negativo aqui, sem problema. Esse poderia ser negativo, né? Quando a gente fala dos números racionais, a gente está incluindo todos, positivos e negativos. E as chamadas dízimas periódicas, né, que são decimais também, mas não são exatos, né? Então, qual que é a diferença das dízimas periódicas para os decimais exatos? As dízimas periódicas, elas, a partir de um momento, nas casas decimais, elas se repetem. E esse número ele não tem fim, ele possui infinitas casas decimais, mas ele está se repetindo, ó, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, aqui 7, 4, 7, 4, 7, 4. Pode repetir um algarismo só, pode repetir dois algarismos, pode repetir três algarismos, pode repetir 10 algarismos, é uma dízima periódica do mesmo jeito, né? Aqui 23,891 0,4666666, então são dízimas periódicas. Então, se a gente vê o número de uma dessas três formas, a gente pode concluir que ele é um número racional. E, além disso, os números inteiros, que também são racionais, né? Então, a gente tem aqui uma observação importante, que, os números naturais, né, é um conjunto que está dentro dos números inteiros, né? Porque todo número natural ele é um número inteiro também. E os inteiros estão dentro dos racionais, né? Ou seja, então, qualquer número que eu pegue que seja inteiro, né, ou somente natural, ele também é um número racional, né? Menos 1, 0, 27, 32, números inteiros também são racionais, ok? E aí, como que a gente transforma, né, uma fração em decimal? Muito simples. Basta a gente dividir o numerador pelo denominador. Ou seja, tenho aqui um exemplo, 2 quintos. Então, para transformar esses 2 quintos em decimal, basta eu pegar o 2 e dividir por 5. E aí, 2 não dá para dividir por 5, eu coloco um 0 e uma vírgula aqui e acrescento um 0. 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 5, 20. Sobrou 0. Acabou, né? Então, sobrou 0, acabou. Então, 2 quintos na forma decimal é igual a 0,4. Ok? E aí, um outro exemplo. 5 terços, né? 5 terços eu vou dividir o de cima pelo de baixo, ou seja, eu vou pegar o 5 e dividir por 3. Neste caso, 5 dá para dividir por 3, isso dá 1. 1 vezes 3, 3. Sobram 2. 2 não consigo dividir para 3, então eu coloco uma vírgula aqui e acrescento um 0 no resto. 20 dividido por 3 vai dar 6. 6 vezes 3, 18. Sobra 2. Coloco um 0 aqui. 20 por 3 dá 6. Vezes 3, 18. Sobram 2. E vocês podem perceber que essa conta ela não tem fim. Eu posso continuar ela aqui o tempo que eu quiser, que nunca vai acabar. Sempre está sobrando aqui 2. Depois vai acrescentar um 0, vai dar 20. E aqui vai 6, 6, 6. Então, esse número aqui é o que a gente chama de
dízima periódica, né? Ele está se repetindo, 1,66666. Uma outra maneira que a gente pode escrever a dízima periódica, ao invés de colocar 666 e esses 3 pontinhos, eu posso apenas colocar uma barra em cima do 6. Essa barra está indicando que o 6 ele se repete infinitamente. Ok? E agora a gente vai ver como que a gente transforma um decimal em fração, né? Então, é bem tranquilo. Se eu tenho aqui um número, por exemplo, 2 oitavos, 2,8, perdão, 2,8, eu quero transformar ele em fração, basta eu verificar aqui quantas casas que ele tem depois da vírgula. Então, eu vou reescrever esse número ignorando a vírgula, né? Vai ficar 28. E no denominador, eu vou colocar uma potência de 10. E essa potência vai ser de acordo com as casas decimais desse número, ou seja, aqui eu tenho uma casa decimal, então eu vou colocar um zero, para 28 décimos. E aí no caso, quando dá para simplificar, a gente simplifica, fica 14 quintos. Então, 2 oitavos é igual a 14 quintos. Um outro exemplo, 0,25. Então eu ignoro a vírgula, né? Então sobra 0,25, que é mesmo que 25 somente. Eu tenho duas casas depois da vírgula, duas casas decimais, então eu vou colocar aqui um 1, duas casas eu coloco 2 zeros, divido por 100, 25 centésimos, e aí dá para simplificar por 25, 25 por 25 dá 1, 100 por 25 dá 4, ou seja, 0,25 é o mesmo que 1/4, ok? E o das dízimas periódicas, né? A gente pode pensar numa equaçãozinha. Então vamos pensar num número aqui, por exemplo, 0,444. Então a gente monta uma equação. Basta eu escrever aqui que o x é igual a 0,444, 3 pontinhos. E aí eu vou multiplicando essa equação por potências de 10. No caso aqui, se eu multiplicar por 10, eu vou ter 10x. Multiplico por 10 o outro lado, a vírgula vai deslocar uma casa para a direita. Então fica 4,444, 3 pontinhos. Repare agora que as casas aqui depois da vírgula dessas duas equações são iguais. Então eu posso fazer uma subtração aqui, né? Vou chamar isso aqui de equação 1. Isso aqui de equação 2, se eu pegar a equação 2 menos a equação 1, essa parte que se repete infinitamente, ela vai sumir, né? Então eu faço termo a termo, 10x menos 1x aqui, dá 9x. 4,444 menos 0,444, aqui eu tenho 4 menos 0, que vai dar 4. E esse 0,44444 vai cancelar com esse. 4 menos 4 dá 0, 4 menos 4 dá 0, 0. Então vai sobrar só 9x igual a 4. E aí o x vai ser igual a 4 nonos. Ou seja, eu escrevi essa dízima periódica em forma de fração, né? E se eu quiser tirar a prova, é só dividir o 4 por 9, que tem que dar esse número. Ok? Então é um outro exemplo aí, né, de como a gente transforma a dízima periódica em fração, ok? Fazendo mais um exemplo de dízima periódica, né? Aqui lembra que eu falei que a barrinha aqui quer dizer que o 6 se repete infinitamente? Então aqui o que se repete é o 25. Então eu vou montar uma equação. Então vou escrever aqui que o x é igual a 1,325. Quem está se repetindo agora é o 25. É o 25 que está se repetindo. Vou multiplicar por 10. Então, eu tenho aqui 10x vai ser igual a 13,25, 25, 25. Ainda não é igual, né? Porque aqui eu tenho um 3, depois 25, 25, 25. E aqui só 25, 25, 25. Então, eu posso multiplicar agora. Se eu multiplicar aqui por 10, aí vai ficar 100x igual a 132,52552. Reparem que ainda não é igual, né?
tanto com esse primeiro como com essa segunda, porque aqui é 25, 25, e aqui é 52. Então é diferente ainda. Multiplica por 10 novamente. Eu vou ter 1000x 132. Agora o 5 vem para cá também. 25, 25, 25. Repare que agora eu tenho aqui 25, 25, 25. E na equação, na segunda equação, eu também tenho 25, 25, 25. Então o objetivo é encontrar duas equações em que a parte decimal é exatamente idêntica, né? Então, essas duas aqui, a equação 2 e a equação 4, a parte decimal delas é idêntica. Então eu vou pegar a 4, a quarta equação, e vou subtrair a 2, ou seja, então eu vou ter aqui 1000x menos 10x, isso vai dar 990x. Aqui o que vai acontecer? Essa parte decimal, com essa parte decimal, elas vão se anular. Então vai ficar 1325 menos 13. Né? Vou até escrever aqui para você: 1325 menos 13, porque a parte decimal se anula. E aí eu tenho que 990x é igual a 1312, né? E aí o número que está multiplicando aqui passa dividindo, então eu tenho 1312 dividido por 990. Essa é a fração correspondente, né? Que se eu quiser simplificar aqui, eu simplifico, né? No caso aqui dá para simplificar por 2, por exemplo. E aí aqui vai ficar 656 por 440, 445, não, 450 com 40, 490 e 5. E aí, não sei se dá para simplificar mais aqui, né? A gente pode tentar depois, mas é essa fração, 495. Então, eu transformei a dízima periódica em uma fração. E então, pessoal, só para encerrar, né? Quando a gente quiser comparar dois números racionais, nós já vimos isso em vídeos anteriores, né? Que se a gente tiver o número na forma de fração, a gente pode encontrar frações equivalentes e comparar os numeradores. Ou, né, a gente pode pegar essas frações e transformar elas em números decimais, né? E aí com números decimais a gente consegue comparar. Ok? Por exemplo, se a gente pensasse aqui, ó, se eu quisesse comparar esse 2/5 e o 0,444 que a gente viu, que é uma dízima periódica, né? Esses dois números aqui, o 2/5 a gente já viu, né, aqui no início, que o 2/5 é igual a 0,4. Então eu posso transformar essa fração em decimal, e aí eu consigo comparar esses dois números, né? Qual que é maior? Eu comparo sempre as casas correspondentes. Então a parte inteira, aqui é 0, aqui é 0, é igual. Aqui é 4, aqui é 4, também é igual. Então eu vou continuando. Como aqui não tem mais nada, eu posso considerar que aqui é seguido de zeros, né? É infinitos zeros. E aí então, comparando a segunda casa, aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 0. O 4 é maior. Ou seja, essa dízima periódica é um número maior do que essa fração 2/5. Ok? Então essa é uma maneira também que a gente pode comparar as frações para ver qual, comparar não só frações, mas comparar números racionais como um todo. Ok? Então é isso, pessoal. Precisando de alguma dúvida, de alguma coisa aí, é só me escrever que eu estou à disposição. Ok? Boa semana a todos, bons estudos.